Olá, é um grande prazer participar do congresso organizado pelo Labora e pelo Letames, o congresso sobre desafios metodológicos. Eu sou Ana Carolina Pedroso Alteparmaquian, sou mestranda em História Social pela USP, integrante do Labora, o laboratório que está organizando esse evento, e estou sob orientação da professora Ana Paula Tavares Magalhães, a coordenadora do nosso Labora. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre essa minha apresentação, que é Literatura Medieval, as narrativas ditas literárias no contexto do pensamento analógico da Idade Média. Bom, o que eu queria trazer para vocês, primeiramente, é o que eu estou trabalhando na minha pesquisa de mestrado. Eu tenho uma pesquisa direcionada à emergência dos chamados romances, as narrativas da Idade Média, que foram formuladas na Idade Média, da matéria da Bretanha, que compreende as histórias do rei Arthur e de Tristão e Isolda. O que seriam exatamente esses romances, essas fontes que foram produzidas nessa época? Essas narrativas se desenvolveram em meados do século XII, nas regiões que hoje compreendem o norte da França e a Inglaterra. Eram narrativas em versos e a sua denominação ela advém da sua prática, ou seja, eram narrativas que não eram mais escritas em latim, e sim em românico, no caso francês antigo, e justamente vem da expressão mettre en roman, colocar em românico. Só a título de informação, o romance que eu estou trabalhando é o romance de Tristan, que teria sido formulado por Tomás da Inglaterra, na corte do rei Henrique II da Inglaterra, durante a década de 1170. Trabalhar com esse tipo de narrativa nos levanta alguns problemas metodológicos, que seriam esses dois que eu queria trazer para vocês. Essas narrativas, esses romances, eles podem ser chamados de romance, no sentido que nós compreendemos hoje? Elas podem ser consideradas literatura, no sentido que nós, contemporâneos do século XXI, compreendemos por literatura? Essas são as grandes questões que eu quis trazer para vocês, e para a gente compreender isso, nós precisamos adentrar ao que a gente chamou de pensamento analógico da Idade Média. O pensamento analógico seriam formas de pensar sempre através de analogias. Ou seja, os pensamentos que essas pessoas detinham nesse período medieval e também no período antigo, eles remeteriam sempre a algo pré-existente, a algo real, algo que fizesse parte do mundo real, do mundo palpável. Nesse sentido, essas sociedades que apresentam esse condicionamento analógico, elas desenvolvem pensamentos indutivos, comparatistas e intuitivos. Cria-se toda uma malha de pensamento em que uma coisa puxa a outra, digamos assim. As referências elas estão todas concatenadas, e neste sentido, essas pessoas nessa época não conseguem diferenciar todas as esferas da vida como nós, contemporâneos do século XXI, fazemos hoje, como política, religião, economia, história. Não tem uma divisão muito clara, já que toda a rede de pensamento ela está integrada e funciona somente como um todo, certo? Esse termo, o pensamento analógico, ele tem sido desenvolvido pelo medievalista Hilário Franco Júnior, que é um dos grandes medievalistas brasileiros atualmente, e eu trouxe um trechinho para explicar mais ou menos do que se trata esse pensamento. É isomorfismo que leva à transferência de propriedades de algo conhecido para outro menos conhecido, isto é, gera conhecimento conectado com outros e não apenas cumulativo. Ele busca similitude entre seres, coisas e fenômenos, todos articulados em uma totalidade que os ultrapassa e é comum a cada elemento. Tais pontos estruturais, presentes em todo componente do universo, decorrem, dessa perspectiva, de uma realização primordial, de uma unidade básica de tudo, escalonada por semelhanças de termos análogos entre si e por referência deles ao termo primeiro, ao protótipo. Então, dentro deste pensamento analógico, seria interessante nós pensarmos também na concepção de tempo que essas sociedades desenvolveram.
Nada melhor do que trazer, então, a concepção de mito, um tipo de expressão muito cara a essas sociedades antigas e medievais. O que seria o mito? Né? O mito ele vem do grego mitos, que significa narrativa ou relato, e o professor Hilário Franco Júnior vai falar que o mito é um discurso metafórico globalizante em que as sociedades pré-industriais utilizavam para compreender a natureza, o divino e a si mesmo, ou seja, os próprios seres humanos. Para essas sociedades, portanto, o mito ele é história, ele é sinônimo de história. E como nós compreendemos atualmente como história, ele seria real. Portanto, não teria a noção de ficção. E como, além disso, o mito ele estabelece uma certa harmonia entre o modelar e o vivido. Ou seja, ao mesmo tempo que ele tenta moldar comportamentos, num sentido moralizante, ele também é moldado pelas circunstâncias físicas e materiais em que ele se desenvolveu. Ou seja, nessa consciência mitológica, nós vemos este tipo de pensamento que vem justamente esse tipo de exercício que vem do pensamento analógico. Como ele tenta, ao mesmo tempo, mudar a sociedade em que ele se desenvolve, ele também é mudado por ela, através desse real, desse palpável. E nada mais interessante também que nós chamarmos a atenção para a questão do tempo cíclico. O tempo cíclico é a dimensão temporal que está inscrita na concepção de mito. Esse tempo, ele é uma espécie de um tempo espacializado. Ele está determinado por um retorno, sempre a ideia de renascimento, como se não houvesse uma morte. Além disso, nesse tempo cíclico, diferente do tempo linear que nós, contemporâneos do século XXI, temos na questão de organizarmos um tempo passado, presente e futuro, o tempo cíclico ele é muito diferente. Ele não tem um direcionamento único. E também ele não dá um fim para a história. Portanto, esse tempo cíclico, ele nos orienta no sentido de que, para aquelas pessoas, o presente e o passado, eles estavam inscritos numa mesma dimensão temporal, como se o passado fosse alcançável por aquelas sociedades, não tão distantes no tempo como nós imaginaríamos hoje. Eu trouxe um trecho de um historiador russo muito importante, que estuda essa questão do pensamento analógico, mesmo que ele assim não denomine, que é o Eron Gurevich. Eu vou ler para vocês para sintetizar essa ideia do tempo neste pensamento analógico. Nesse sistema de consciência, passado, presente e futuro estão dispostos, por assim dizer, em um plano e, em certo sentido, são contemporâneos. O tempo foi espacializado, é experimentado da mesma maneira que o espaço. O presente não é separado do corpo principal do tempo, composto pelo passado e pelo futuro. O homem antigo via o passado e o presente se estendendo ao seu redor, em mútua penetração e esclarecimento um do outro. Um evento que ocorreu anteriormente e um evento acontecendo agora pode ser percebido pela consciência arcaica como manifestações em um e no mesmo plano, estendidas em uma e na mesma duração temporal. Esse trecho que eu grifei agora é bem importante. A orientação temporal na sociedade primordial é estendida apenas ao futuro imediato, ao passado recente e à atividade atual, os fenômenos no ambiente imediato do homem. Além desses limites, os eventos são percebidos indistintamente e vagamente coordenados no tempo. Por que eu levantei esse último trecho? Porque eu acredito que ele é fundamental na composição dessas narrativas que nós vimos desenvolver durante a Idade Média Central. Para falar um pouquinho dos romãs, né? Neste contexto da Idade Média Central, o que nós enxergamos nessa Idade Média Central, que eu acho que é importante salientar, é um aumento significativo da importância do recurso escrito. Não que a oralidade tenha deixado de vigorar, muito pelo contrário, ela continua vigorando, mas nós temos um crescimento significativo de anotações escritas, e isso em todas as esferas da vida, na filosofia, na área intelectual, na burocracia estatal,
na área jurídica, em todas as esferas da vida, nós temos um aumento significativo da escrita. Isso poderia ser um indício de um levantamento, de uma emergência do pensamento lógico, ainda convivendo com o pensamento analógico, mas isso eu posso tratar depois, se alguém tiver alguma questão. E o que eram os romans? Como eles se colocavam nesse contexto? Eles eram narrativas provenientes de uma tradição oral, que o medievalista Paul Zumthor vai chamar de tradicional, e também eram transmitidos através dessa oralidade. Então, no século XII, esses conteúdos, a matéria da Bretanha, como nós conhecemos, eles vão sofrer uma movência, né? Mesmo eles sendo transmitidos e declamados, portanto, em formato oral, vai sofrer uma movência a partir da consciência dos elaboradores desse romance. Eu trouxe um conceito do Paul Zumthor, que eu achei importante tratar, que é o conceito de zona de cultura. O que seria essa zona de cultura? Seria como uma espécie de momento de embate entre dois paradigmas culturais, como se o pensamento lógico, com essa ampliação do recurso escrito e esse paradigma tradicional, amparado sobre a voz, estivessem confluindo. E o romance, ele nasce nessa confluência, nessa zona de cultura. É muito importante de nós determinarmos isso. Bom, eu trouxe aqui também algumas considerações finais, para eu não me estender muito. Mas o que o romance, portanto, ele tem a ver com esse contexto analógico? Esse pensamento analógico e a concepção de tempo que está inserida nele, como eu havia explicado, do tempo cíclico, dessa relação entre passado e presente sempre muito próximos, eles impediriam o exercício de abstração. Portanto, impediria a conceber a ideia de ficção como nós atualmente compreendemos. A ideia de ficção, como todo mundo sabe, é um atributo importante da literatura, como nós conhecemos hoje. E, além de tudo isso, desse impedimento, esses romances, é muito importante de salientar, eles apresentam uma convenção de verdade histórica que é inegável, tanto que as narrativas elas se passam num ambiente feudal, em que nós podemos identificar valores e costumes próprios daquela sociedade feudal ocidental, né? Revelam uma forte tendência à reflexão de valores morais, sociais e políticos das sociedades em que se desenvolveram. Eles estão sempre amparados por problemáticas que provavelmente estavam em âmbito contemporâneo, estavam vigorando naquele período. E, bom, o professor Paul Zumthor, ele vai ser um defensor ferrenho de não chamarmos esse tipo de elaboração, desse tipo de narrativa, de literatura. Porque a literatura, como ela se desenvolve no final do século XVIII, começo do século XIX, ela tem um atributo importante, que ela é formulada a partir do recurso escrito, certo? E ela seria, portanto, um elemento estático, imutável, porque ela foi escrita, e, além disso, ela seria passível de interpretação, diferente do romance, que, apesar de ter sido compilado, originalmente, a sua gênese é através da vocalidade, o que garantiria a sua mutabilidade, a sua transformação através do tempo. Não seria possível aprendermos o romance como uma produção estática, como seria para Paul Zumthor a literatura. Bom, eu trouxe aqui apenas um pouquinho do que eu estou trabalhando. Eu vou deixar aqui para vocês a bibliografia principal com a qual eu trabalhei, aqui para fazer essa reflexão. E eu estou aberta a questões, que talvez eu não pude me alongar muito na apresentação, mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e espero que vocês tenham gostado. Foi um grande prazer.